Fala pessoal, aqui é o Dione, Nascimento do Portal da Manutenção, e hoje eu estou iniciando uma série de vídeos voltados para a área de hidráulica, né? Então o intuito aqui é criar um curso básico de hidráulica onde eu vou passar informações que são a base, né? Que toda pessoa que trabalha com manutenção tem que ter, né? Que é importante a gente estar sempre se deparando com esse tipo de equipamento e ter a base é fundamental para a gente poder solucionar certo tipo de situações. Bom, o intuito do curso é abordar a hidráulica em geral, né? Então a gente vai ver desde conceitos básicos até a parte de componentes, né? Tipos de válvula, tipos de bomba, quando eu escolho uma bomba, quando eu aplico uma bomba centrífuga, quando eu aplico uma bomba volumétrica, quando eu utilizo uma válvula de retenção, o que é uma válvula de alívio, né? Filtros, tipos de tanque, elementos lógicos, né? Atuadores hidráulicos, tipos de cilindro, né? Cilindros de simples ação, dupla ação, simbologia para a gente poder identificar, né? São os esquemas hidráulicos e realmente fazer algumas simulações com os circuitos hidráulicos, né? Vou estar utilizando o Fluid Sim, que eu acho que vai tornar bem interessante, né? A aula a gente poder simular os circuitos. Então, se vocês têm interesse, já curte, comenta e me segue aqui, né? E compartilha para mais pessoas. Bom, vamos lá, sem muita enrolação. A gente vai iniciar aqui com os conceitos básicos de hidráulica. A gente vai passar pelos conceitos que são os fundamentos, né? Quais são esses conceitos? Força, resistência, atrito como resistência, a inércia como resistência, né? A inércia como energia, a lei da conservação de energia, definição de pressão e lei de Pascal. Bom, primeiro a gente vai iniciar com força. O que seria força? Força é tudo aquilo que pode fazer um objeto se mover para mudar de direção. No dia, empurrar, puxar, levantar, algo são exemplos de força. Um exemplo de unidade usada para medir força é o Newton. Então, basicamente, força é aquilo que faz um objeto se mover, né? Aqui eu coloquei um exemplo de um levantador fazendo um levantamento terra. Então, a gente está, a todo momento, no nosso dia a dia, né, realizando alguma força, né? E até mesmo estamos sujeitos a uma força, né? No caso, a força gravitacional, que é o que faz a gente estar aqui. Como chamamos aquilo que atrapalha a força? Bom, quando a gente tenta fazer uma força, né? Existe uma força contrária, que seria a resistência. No caso que eu mencionei até do levantamento terra, né? Ou no caso, seria a força da gravidade, né? Que é o que nos mantém aqui no chão. Nesse exemplo aqui, né? O homem está correndo e aí ele vai ter uma resistência, né? O próprio ar vai gerar uma resistência no paraquedas, fazendo com que ele tenha que fazer mais força para poder alcançar esse objetivo dele. Então, a resistência é a força que atua contra o movimento de um corpo, podendo reduzi-lo ou até interrompê-lo, né? Dois exemplos comuns da resistência são o atrito, o que ocorre quando as superfícies esfregam, né? E a inércia, que faz um objeto resistir a mudanças no seu estado de movimento. No caso, o atrito, né? Quando a gente vai empurrar algum móvel, alguma coisa, né, a gente consegue identificar, né? Então, se você conseguir colocar uns rolos embaixo, uns roletes, né, ou no caso de um próprio carrinho, né, você coloca rodas, você acaba reduzindo esse atrito. Que tal o exemplo, né, do que seria esse atrito, né? A resistência por atrito ocorre sempre que dois objetos estejam em contato e que duas superfícies se movam uma contra a outra. Então você coloca duas superfícies, aparentemente, né, você olhando, né, com seus olhinhos, você não consegue identificar, mas essas superfícies elas possuem imperfeições e isso é o que vai gerar o atrito, né? Se ela fosse superfícies polidas perfeitamente, né, sem nenhuma imperfeição, elas deslizariam. Então, é até interessante que isso, né, que a gente está vendo aqui, ó, essas imperfeições, seria até mesmo um ponto de dificuldade para processos de soldagem, né? São essas imperfeições aí, já relacionando com outro assunto.
Então, quando a gente empurra um objeto, né, pelo atrito, ele acaba tentando não se mover, né? E isso vai dificultando, né? A inércia. A inércia é a tendência de um corpo resistir a mudanças em seu movimento ou repouso. Ele está relacionado à massa do corpo. Quanto maior a massa, mais difícil é mudar o seu movimento. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Um corpo em repouso tende a continuar em repouso. Então, quando a gente vai empurrar um carro, por exemplo, o momento de maior esforço é você tirar ele do zero, né? Quando ele está ali parado. Depois que você empurra, né? A gente diz que ele pegou o embalo e aí ele já se torna mais simples. Do mesmo jeito, quando alguma coisa está se movimentando, né? E você tenta parar. Então, quando você tenta fazer com que um objeto, né? Ele deixe de estar no seu estado que ele está, seja movimento ou repouso, você vai ter um esforço maior, né? Então assim, quanto maior a massa desse objeto, né? No caso, sei lá, um caminhão, vamos imaginar um caminhão que ele está parado, você vai exigir um esforço maior para poder movimentar ele do que se fosse um carro, uma moto, né? E até mesmo para poder parar ele, né? Um caminhão, dificilmente você vai ver ele freando bruscamente, porque o próprio peso do caminhão não permitiria que ele parasse. Ele vai seguir, ele vai ser arrastado. Aqui está um exemplo, né, semelhante a isso que eu mencionei do caminhão, né? Quando a carroça freia, as pessoas dentro dela são arremessadas para frente. Isso acontece por causa da inércia, que é a tendência de um corpo continuar em seu estado atual. No caso, as pessoas estão dentro da carroça, elas estão em movimento. No momento que a carroça para por algum motivo, a carroça para. Porém, nós que estamos nela, nós continuamos em movimento. Então a gente é arremessado. É o que acontece num carro, né, que é o exemplo mais comum de se ver, por isso a questão do cinto de segurança, é a pessoa ser arremessada. Nesse caso, a carroça perde a velocidade, né? Mas o corpo da pessoa quer continuar se movendo à mesma velocidade que estava. Então, isso acaba acontecendo, né? E isso vai acontecer como? A gente vai ver muito isso, essa questão de a inércia como energia em sistema de cilindros, né? Que eles estão pressurizados. Então ele está ali sob pressão. Se por algum motivo você rompe a mangueira, rompe, ele vai estar pressurizado, ele vai expulsar para frente. Então é a questão da energia residual, né, que existe nos sistemas hidráulicos. Então quando você vai realizar uma manutenção, o que é pregado é que você tem que primeiro aliviar o sistema, né? Você vai retornar todo o óleo para tanque, verificar se não tem óleo nas válvulas, nas bombas, na tubulação em si, para evitar que aconteça um acidente, né? Nos atuadores, cilindros, mangueiras, porque realmente aquela pressão, no momento que você desmontar uma conexão, ela vai ser projetada e pode realmente causar danos sérios à nossa vida, né? Lembrando, a hidráulica, diferente da pneumática, a gente vai trabalhar com uma pressão mais elevada, né? Uma velocidade menor e uma precisão maior, né? Geralmente, quando se fala de pneumático, você fala de velocidade, uma pressão menor e maior velocidade. Ok? Bom, lei da conservação de energia. Foi o que eu já mencionei. No caso, eu mencionei a questão da energia potencial, mas está atrelado aqui. A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de uma forma para outra. Então, a gente está vendo ali um gerador eólico, né? No caso, a pá. Então, ele pega a energia eólica, que é a energia do vento, ele transforma em energia mecânica e essa energia mecânica faz com que transforme em energia elétrica. Essa energia elétrica vai ser também transportada e ela vai ser utilizada para gerar a energia para abastecer a bateria de um carro. E essa energia elétrica, ela vai se transformar em energia mecânica novamente para poder movimentar esse carro. Então, assim,
em nenhum momento você criou energia, você apenas transformou. O que acontece é que nessas transformações a energia ela não é transformada 100%. A gente vai ter as perdas do sistema, né? Isso é importantíssimo para a gente poder saber qual é a eficiência de um sistema, né? No sistema hidráulico e tal, é a questão das perdas. A gente acaba perdendo. E no caso lá que eu mencionei da energia potencial, por que eu falei isso? Porque imagina, eu estou com um guindaste e aí eu içei uma peça. Então eu tive a energia ali, né, para poder energia hidráulica que se tornou uma energia mecânica que içou aquela peça. Agora aquela peça lá em cima, ela já estava, né, submetida a uma energia gravitacional, né? Eu só fiz levantar ela. Se ela se desprender, nenhuma força mais vai estar atuando sobre ela, né, assim externa, com exceção da força da gravidade. Então é interessante que a gente acaba sempre transformando a energia. Afinal, o que é pressão? Que eu coloquei uma piadinha, né? Adivinha quem eu sou? A gente tá vendo aí que é o Newton. E ele fala, não, agora eu sou o Pascal. Por quê? Se você já viu isso, né, do que seria a pressão nada mais é do que uma força aplicada sobre a área, né? E Newton sobre metro quadrado, né, que seria unidade de área, você tem um Pascal, né, seria uma conversão de unidade. Então, a pressão é a força aplicada sobre uma determinada área. Em sistemas hidráulicos, ela pode ser expressa em diferentes unidades. O que a gente vai ver mais comum é o quê? Bar, quilograma-força, por metro quadrado, a gente vai ver PSI, Pascal, então são as unidades mais comuns. Hoje você já tem a possibilidade de converter isso muito simples, tem aplicativo, você consegue fazer com tabela, mas eu acho que o aplicativo é o melhor, né? Até mesmo aqui no canal eu já fiz um vídeo mostrando um aplicativo desse tipo. Bom, mas aproveitando ali o gancho do Pascal, uma das contribuições do Pascal foi a lei onde ele afirma que a pressão aplicada em um fluido confinado se transmite igualmente em todas as direções, né? A formulazinha ali, pressão, força e área. E aí a gente está vendo uma garrafa, né, onde eu estou aplicando uma força naquela rolha. Essa força vai gerar uma pressão e essa pressão dentro da garrafa, que é a área, ela vai ser igual. Então vai ser a mesma pressão para todas as áreas, né? Para todos os pontos da garrafa. Isso é importantíssimo, pessoal. Por quê? Porque isso vai nos garantir ter tudo o que a gente tem hoje como sistema hidráulico. Porque basicamente a gente trabalha atuando com uma pressão. Isso aí vai gerar uma força sobre uma área e o que a gente vai ter são variações, né, de área que vão influenciar em variações de força. Vou mostrar aqui um exemplo adiante. Bom, princípio de uma prensa hidráulica. A prensa utiliza a lei de Pascal, onde a pressão aplicada em um fluido confinado é transmitida igualmente, permitindo que uma pequena força aplicada em um pistão menor gere uma força grande, né, em um pistão maior, devido à diferença da área. Então aqui a gente tem um peso, né, que seria aqui de 10 quilos, né, 10 quilogramas força, sobre uma área de 1 centímetro quadrado. Então, uma força de 10 quilogramas força aplicada em um pistão de 1 centímetro quadrado de área. Essa força, né, desenvolverá uma pressão de 10 quilogramas, força, sobre a área, né, de 1 centímetro quadrado. Aqui ele já faz uma conversão, que seria de um ATM, né, pressão atmosférica, em todos os sentidos dentro deste recipiente. Eu estou gerando aqui a mesma pressão. Esta pressão suportará um peso de 1.000 quilogramas, não, de 100 quilogramas força se tiver uma área de 10 centímetros quadrados. Como assim? Se aqui eu estou colocando 10 quilogramas força em 1 centímetro quadrado, quantos centímetros quadrados eu tenho aqui? Eu tenho 10 vezes. Então, é como se eu estivesse colocando 10 vezes a mesma força que eu coloquei lá atrás.
Tá aqui a formulazinha, né? As forças são proporcionais às áreas dos pistões. Então, a entrada, né? Eu tenho aqui força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. Aqui, para a gente descobrir, né? Bem simples, é regra de 3. Então, se eu não tivesse a área do segundo pistão, mas eu tivesse aqui a força, né, que chegou, eu saberia sim calcular qual seria a área, né? Da mesma forma, o contrário, se eu tivesse a área, eu calcularia a força. É uma regra de 3. Tá aqui a fórmula aqui pra gente, né? Pressão, força sobre área. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. A gente abordou aqui alguns conceitos básicos. Se vocês gostaram, curte, compartilha e comenta, né? E me segue para a gente continuar essa série, onde a gente terá mais vídeos sobre hidráulica e manutenção em geral. Até mais!